Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Hoje temos o nosso palestrante, nosso irmão Lindomar, que traz um tema para a nossa reflexão de hoje, com o título Casamento. Gratidão, Lindomar, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus envolvam os corações de todos que aqui estão presentes representando cada lar. Ainda estamos, na meia pandemia e não podemos ainda estarmos juntos, como a gente fazia em outrora, lá na nossa casa de amor. Esse tema que eu escolhi, que na verdade eu sempre conecto com os mentores da casa, e peço para que eles possam me intuir a falar aquilo que todos precisam ouvir, inclusive eu. E aí veio para mim bem forte assim para falar de casamento. Então, gente, casamento, é uma instituição social que marca um importante progresso na ordem da sociedade humana. A gente sempre ouviu essa frase, a que marca um importante progresso na ordem da sociedade humana, mas às vezes a gente não entendia muito bem o que é isso, uma frase assim tão significativa de um passo dentro da conscientização da evolução da nossa moral, do nosso tudo como espírito, e a gente acabava não entendendo. E quando eu fui preparar essa palestra, eu busquei, o foco do casamento era e pelos assuntos que eu fui estudando, convergeram para chegar nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Então, casamento, gente, é algo bem complexo, muito complexo. Por quê? Cada qual de nós é uma individualidade que se desconhece. Sendo assim, gente, cada qual de nós se ignora gravemente. Para que nós possamos estar bem conosco mesmo, a gente precisa se conhecer. E a gente acaba ignorando essa questão de nós mesmos. O que é ignorância, gente? Falta de conhecimento. Às vezes nós não nos conhecemos mesmo. E aí há reações no nosso mundo íntimo que não fazemos ideias que as teremos. Aí a gente remete para as 5 emoções básicas que a gente tem. Porque assim, gente, o que é uma emoção? É uma reação química causada por um fator externo ao nosso cérebro, que traduz para nós em forma de emoção. Então, algo que vai intuindo, me estimulando aquilo, eu vou identificando. E a gente tem 5 emoções básicas. Dessas 5, a combinação delas envolve todas as outras emoções. Quais são as 5 emoções básicas, gente? Raiva, alegria, tristeza, medo e afeto. A combinação delas é que forma todos os nossos sentimentos, que forma todos os nossos sentir em qualquer situação da nossa vida. Então, há reações no nosso mundo interno que a gente desconhece, que a gente ainda vai ter, que a gente nem sabe. E há grandezas do nosso mundo interior que desconhecemos totalmente. O que quer dizer isso, gente? Às vezes, nós só vamos entender o que acontece conosco quando somos colocados por estímulos. O estímulo que causa a tristeza em nós é a perda. Então, uma reação química no nosso cérebro causada por um estímulo de perda nos traz a emoção da tristeza. Ao contrário da tristeza, a gente tem um estímulo causado em nós pelo ganho, nos traz a emoção, a reação química dentro do nosso cérebro, que traz a alegria. E assim vai com o medo, com a raiva e com o afeto. O medo
é a sensação de preservação da nossa espécie. Ou, às vezes, para que nós possamos parar diante de uma situação desconhecida. Se a gente sai correndo para atravessar uma avenida cheia de carros, a gente pode morrer. Então, a gente tem um medo de atravessar. Ou a gente tem medo de ir para falar numa palestra diante de tantas pessoas. Às vezes não conhecemos aquele assunto, então a gente para ali para não ir adiante. A raiva, cada vez que vem um estímulo que nos impede, dá impedimento a nós, esse estímulo causa para nós a raiva. E o afeto, o estímulo de conexão, de relacionamento, o estímulo de conexão nos traz relacionamentos muito profundos. Então, gente, há muitas reações nossas que explodem no minuto, no momento, e a gente não imagina de onde saíram essas tais reações. Somos desconhecidos de nós mesmos. Então, é muito difícil a gente querer entender. E aí, os bons espíritos recomendam que, para nós superarmos as tentações do mal e sermos felizes nessa vida, temos que nos conhecer a nós mesmos. Autoconhecimento, gente. Eu perguntei para vocês, todas as pessoas novinhas aí dentro dessa sala hoje, se conhecem? Realmente? Vocês já fizeram uma análise mais profunda por cada um de vocês? Imagine que cada um de nós aí, somos um iceberg. E aí tem a superfície da água, e só aquela pontinha do iceberg que fica acima da superfície é 5% de você. Essa pontinha é que você mostra para todo mundo quem é você. Submerso ali na água, se encontram 95% do que é você. E às vezes não conhecemos, desconhecemos essa situação interna. E essa parte que está submersa. Às vezes a gente não conhece isso daí. Por isso, o importante é que nós tenhamos que nos conhecer. Na medida que nós não nos conhecemos, se torna sempre difícil uma relação mais saudável de nós para conosco. Aí tem uma frase que fala assim, ó: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais resultados incríveis eu consigo na minha vida. Essa frase é do José Roberto Marques, presidente do IBC. Então, isso traz uma reflexão muito grande para nós, a importância do autoconhecimento. Primeiro, para que nós possamos ter conexões, relacionamentos. O primeiro relacionamento que a gente tem que ter antes de ter com o próximo tem que ser conosco mesmo. Quem daí conhece profundamente a si mesmo? Imaginemos quando nos unimos uma outra criatura que também se desconhece. Nós já nos desconhecemos. Aí vamos juntar, vamos falar igual os cuiabanos vão adiodiar, junto com outra pessoa que também se desconhece. O que vira, gente? Então, são dois indivíduos, um homem e uma mulher, que se desconhecem em si próprios. Se conhecem relativamente e que vão se unir. Aí que a coisa começa a ficar séria. E cada qual ignora o outro mais profundamente ainda. Porque imagina se eu já não me conheço. Quando que eu vou conhecer o próximo profundamente? Se eu não tive nem a curiosidade de me conhecer. E tudo isso poderia ser tudo isso poderia ser superado pela boa vontade, gente. Por quê? Esse desejo de conviver junto com a pessoa querida, junto com a pessoa amada, junto àquele indivíduo que escolhemos para participar da nossa vida, para partilhar da nossa vida, já seria uma bênção por causa disso. Isso tudo nos ajudaria a ir superando essas dificuldades de entendimento. Só por isso, gente, iríamos nos conhecendo reciprocamente, enquanto nós
iríamos conhecendo individualmente. Eu estava ali junto, conhecendo a outra pessoa e, ao mesmo tempo, me conhecendo. Só que tudo isso, gente, cada vez que eu fizesse esforços, que eu demandasse movimentos de autoconhecimento, isso me facilitaria muito conhecer a outra pessoa. Eu me tornaria melhor esposo, ela se tornaria melhor esposa e ambos se fariam melhor casal. Lamentavelmente, gente, essas coisas não existem. As pessoas casadas que ouviram esses parágrafos antes ali, falaram, mas peraí, será que casamento que o Lindomar está falando aí? Então, gente, infelizmente, na prática, não é assim. O ideal seria daquela forma. Os dois juntos se conhecendo, paralelamente a isso e simultaneamente conhecendo a si mesmo. Seria incrível, mas, na verdade, não é. E aí a gente tem que lembrar ainda que nós estamos numa categoria de mundo que ainda, mesmo em transição, é de provas e expiações. Quantas provas a gente não está tendo com aquela pessoa que a gente escolheu, né? Tem certas escolhas que são compulsórias. A gente sabe disso das reencarnações. Mas e aí, a gente está ali com aquela pessoa. E aí o que fizemos, né? Para que pudéssemos estar juntos aqui de novo. Ou começando um novo ciclo, né? De uma nova etapa da sua jornada evolutiva. Porque vida é uma só, gente. Existências são várias. Porque quando o indivíduo se casa com outro, deseja ser servido pelo outro, deseja que as virtudes estejam com o outro. E aí a gente começa a pensar que toda a responsabilidade, às vezes, da relação, a gente passa a bola para o outro. Fala, é você que tem que manter essa relação, você que é isso, você que é aquilo. E a sua parcela de responsabilidade fica onde? E aí, com isso, você não assumindo sua parcela, a gente vê a maioria dos casamentos ruindo, e aí entra terceiros nessa história, e aí vem divórcio, vem um monte de coisa. E hoje a gente tem um dado assim muito interessante e até triste nessa pandemia, de tanto divórcio que aconteceu. As pessoas tinham trabalho, ficavam muito tempo fora, só encontrava com a esposa, com o esposo, à noite, e muito pouco, não tão profunda quando foi por muito tempo, né, nessa pandemia. E os casos de divórcio aumentaram em muitos. E aí vem uma outra notícia muito mais triste. Enquanto divorcia, está tudo bem, cada um vai para o seu lado. Mas e quando tem o feminicídio? Que a pessoa não aguenta ali, sabe, aquilo lá e acaba achando que tem o poder de tirar a vida de outra pessoa, né? Mas isso é muito lamentável. E é muito comum que os rapazes digam: estou procurando uma moça ideal para mim. Só que ele não imagina se ele será o rapaz ideal para ela. Aquela história só vem a nós, ao vosso reino, fica a desejar. Então, e do mesmo lado tem as moças, né? Elas dizem: estou procurando um príncipe encantado para mim, um homem ideal para a minha vida. Muitas vezes não se dão conta de que elas não são a pessoa ideal para a vida dele. Às vezes as mulheres procuram um príncipe e vem um sapo. Então a gente não sabe assim, de repente, o que é a gente depositar na mão das outras pessoas a nossa felicidade. Porque é o seguinte, gente, quando começamos a palestra aqui, entendemos que nós somos desconhecidos de nós mesmos. Aí essa pessoa que é desconhecida dela mesma vai querer unir com outra pessoa que se desconhece também. E ainda coloca a responsabilidade da felicidade dela na mão da outra pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem capacidade, a outra pessoa, de fazer ela feliz, e ainda vai pegar a obrigação de fazer você feliz. Nós entendemos, até num livro que tem chamado o título Casamento, também, de Alberto Almeida,
que é muito interessante. Quem tiver a oportunidade, leiam esse livro, que é maravilhoso. E Alberto Almeida fala, nós estamos aqui não para que o outro faça, que nos faça feliz. A felicidade é nossa. A felicidade a gente não tem que procurar no outro, a gente tem que procurar por nós mesmos. Por quê? A gente compartilha a felicidade do outro. E quando você detém a felicidade para você, o que acontece, gente? A gente não fica escravo ou tentando nos diminuir ou diminuir o nosso mundo para caber no mundo do outro. E a gente não fica refém de que os outros detêm a nossa essência da felicidade, porque a felicidade é nossa, gente. Então, e vivemos nesse jogo social de engana e se engana. E com isso é muito complicada a estrutura do matrimônio, gente. Por isso que o casamento é uma coisa muito complexa, gente. Mas nada que seja impossível de se concretizar. A partir do momento em que estamos lidando com pessoas adultas, com criaturas amadurecidas, que sabem que, a partir do momento que tenham compromissos com um outro coração, precisamos ter respeito para com esse compromisso. Temos compromisso com outro coração. Já começa a mudar de figura. A figura coração aqui é uma coisa metafórica, né? Do que a gente... O coração é uma bomba, né? Onde bombeia o sangue para o nosso corpo. Mas ele está naquele recipiente do sentir. Se a gente está agora, onde a gente está na sala, no quarto, qualquer lugar, se chegar uma pessoa ali na porta que você não gosta dela, seu coração vai reagir de um jeito, vai começar a bater. Então, parece que o sentimento todo está aqui, porque ele está acelerado. E, ao mesmo tempo, também, se a gente estiver nesse local e chegar uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, o nosso coração vai vibrar também de uma outra forma, vai acelerar também, mas de uma maneira positiva. Então, aí é a falsa ilusão que o coração é um obstáculo do nosso sentimento, mas não. É uma maneira romântica, né? Que fazem com que o coração simbolize essa questão de amor. Então, quando a gente tem um compromisso de amor, gente, para com outra pessoa, a gente tem que ter respeito por esse compromisso. Começa pela conceituação, respeito e compromisso. As duas bases para uma relação, qualquer relação, gente, é respeito e respeito e confiança. Se você não tiver respeito e confiança por aquela pessoa, você deixa de ter uma palavra que sustenta qualquer casamento. É por uma palavra. E não é amor, gente, que sustenta uma relação. É a admiração que nós temos pela outra pessoa. E a forma de relacionar, através dessa admiração, é que sustenta o amor e o casamento. Então, gente, é desse modo que o casamento se torna, segundo os bons espíritos, os guias da humanidade, um progresso da marcha da sociedade. Nós demos um salto tão grande de constituir uma célula, a primeira célula da sociedade civilizada, que é o casamento. Nós éramos nômades, não tínhamos parada, não tínhamos, através das revoluções, da agricultura, de um monte de coisa, a gente era meio que perdido. E aí nós fomos formando grupos, e através desses grupos, aí vieram as evoluções. A evolução do plantio, depois do fogo, que a gente começou a comer comida cozida. Então, tudo isso levou para que pudéssemos formar o nosso lar. E o engraçado, para vocês entenderem como é que é a espiritualidade maravilhosa para conosco, na próxima segunda vai ser a palestra do nosso irmão André Luiz. E ele falou ali para a gente, antes de começar a palestra, que o tema da palestra dele é família. E para que nós possamos constituir uma família, as duas bases da família começam no casamento.
O quanto é importante. Então, a sequência que a espiritualidade está trazendo para nós, no qual a gente precisa entender e saber. Allan Kardec fez uma pergunta em O Livro dos Espíritos. O que seria da vida social caso houvesse a abolição do casamento, gente? E a resposta: o ser humano tenderia a voltar à vida dos irracionais, gente. Lamentavelmente, seria isso porque, no momento em que nós já chegamos no estágio que nos encontramos, somos seres racionais. Então, há uma diferenciação dos animais para conosco. A racionalidade está ali para que possamos tomar consciência do que é uma união, do que é um casamento. A razão deve guiar as nossas decisões. Os nossos passos devem orientar as nossas propostas de vida e, desse modo, o casamento se tornaria uma coisa bastante agradável, gente. Por que tudo isso, gente? Porque nós estaríamos vivendo com a pessoa amada, com a criatura querida, aquela pessoa que, lembra do batimento cardíaco, daquele lugarzinho, receptáculo aqui, que é o coração, que é uma bomba, a gente fica acelerado quando a gente vê aquela pessoa. Tem outra, para as mulheres falam que tem borboleta no estômago, uma coisa assim que acontece. Tudo isso, gente, é o aflorar do sentimento dentro da outra pessoa, vivendo com aquela pessoa que você queria estar com ela. E aí tem muitos casais, olha que interessante. Tem muitos casais que se perdem ao longo do tempo. E aí você pergunta exatamente assim, que passa um certo tempo, a pessoa só começa a falar mal da outra. Ah, por que isso, por que aquilo, fica apontando o dedo. Aí você pergunta para a pessoa, peraí, quando você conheceu ela, o que te fez olhar para aquela pessoa e o que te fez querer estar, conviver, viver com aquela pessoa? E quando a pessoa toma consciência dessa resposta, e aí ela começa a entender aonde que foi que se perdeu, aonde ou se perderam, né? Porque às vezes só não tem não é unilateral a culpa ou a responsabilidade. Não vou tirar essa palavra, a culpa que é penosa, mas a responsabilidade é dos dois, são dos dois. Então, só disso daí já valia a pena muito você estar com a pessoa que você ama. Vale a pena pensar que casamento na Terra tem esse caráter de nos fazer experienciar dimensões do amor que a gente não teria dentro de casa com o pai e com a mãe, gente. O amor que a gente dedica à mãe, o amor que dedicamos ao pai, ao irmão, aos irmãos, não tem a mesma dimensão do amor que o homem dedica à sua esposa, ou à sua noiva, ou a que a mulher dedica ao seu marido ou ao seu noivo. São amores diferentes. Amores que nós só existimos aqui, eu estou falando com você, pelo amor do meu pai com a minha mãe. E é fruto daquilo ali, estamos aqui. Cada um de você aí é fruto do amor. E aí, gente, daí nós vamos, através da instituição do casamento, desenvolvendo essas nuances do amor. Primeiro, o amor conjugal, também chamado como amor passional, gente. Até que nasçam os filhos e nós teremos aí a dimensão do amor paternal, maternal. E gradativamente, gente, numa mesma existência, nós estaremos experimentando as mais variadas dimensões do amor. Lembrando que quando Deus criou, ele nos criou simples e ignorante e nos botou uma meta para que nós pudéssemos trabalhar toda a nossa virtude na essência, vivenciar ela na essência, até nos tornar espíritos puros. E Deus nos programou para uma coisa só, não para duas, não para três, só para uma, só para amar. E olha que interessante a evolução nossa quando teve essa instituição do casamento. Por isso esse progresso moral da sociedade. O casamento, aonde nós pudéssemos experimentar, vivenciar toda essas tipologias de amor. Porque Jesus veio aqui resumindo para nós como que era para que nós pudéssemos amar.
Ele trouxe isso na sua boa nova, no seu evangelho, e deixou lá como nosso manual. Falou, gente, quer ser feliz, quer amar? Siga esses passos. Siga tudo que eu fiz aqui. Eu não falei em palavras, porque palavras, gente, se perdem ao vento. E as atitudes que Jesus efetuou aqui ecoam pela eternidade. Está aí o divisor de tempo. A história se dividiu antes e depois dele. Então, é muito mais fácil a gente falar em atitudes do que em palavras. E a visão do casamento, segundo as vistas de Deus, é nos permitir esse entrosamento, esse encaixe, gente, de tal modo que nos candidatemos a cidadãos do futuro, gente. Olha que interessante isso, gente. A gente está se aperfeiçoando, se aprimorando, para que lá na frente a gente possa continuar na nossa evolução. Não retroagir, mas sim avançar. Nós estamos aqui para ir, não para voltar. Estamos montando, através de um cadinho pequeno na forja doméstica, a grande família do futuro, a grande família do porvir. Porque todos nós somos membros da família universal. Perante Deus, gente, quando nos unimos duas criaturas, é bom que se diga, nós não nos fundimos. Isso é importante, gente. Não estamos uma criatura mesclada com a outra. Cada um tem a sua individualidade. A gente ali, continuamos a ser um e outro, unidos pelo bem-querer, pelos laços de amor, pela afetividade, pela camaradagem. Por tudo isso deve alimentar uma relação a dois. Então, é esse tipo de comportamento que a gente tem que ter um pelo outro, mas não a ponto de fundir para que um perca a identidade do outro. Cada um é um. Mas é importante saber que cada qual precisa ter essa liberdade de respirar, gente. Isso é muito importante. Como nos lembra o grande poeta árabe Gibran, quando nos asserva que nós devemos viver juntos, dançar juntos, viver juntos, cantar juntos, mas que cada um deverá estar sozinho. O que quer dizer isso, gente? A gente pode fazer de tudo juntos, mas tem momentos que você tem que respeitar a outra pessoa. E é importante que cada cônjuge tenha esse espaço na relação para o momento em que precisa ficar só. Esse é uma demonstração muito linda de amor que você faz para outra pessoa, entendendo ela. Não sendo egoísta de achar que, não, peraí, tem que estar junto, tem que fazer tudo junto. Não, tem os seus momentos, cada um com o seu. Há muitos instantes em que a gente quer dar conta das próprias angústias internas, das aflições íntimas, das dúvidas que carregam consigo mesmo, dos tormentos espirituais, das angústias morais. E, obviamente, não adianta o outro querer estar junto naquele momento, gente. Por quê, gente? São situações em que cada qual precisa respirar sozinho, chorar sozinho. Sabe aquela coisa? Eu extravaso todos os meus sentimentos, aquilo que a gente leu agorinha, de buscar o íntimo através das lágrimas, e está tudo bem. A gente tem que entender o próximo. E se precisar da ajuda do outro, terá liberdade de chamar, não por obrigação, mas sim a liberdade, aquela coisa assim, viva e deixa viver. É muito ruim quando o casal, porque está casado, se sente um dono do outro. Quer dizer, ali é minha propriedade. Se é minha propriedade, então é um objeto meu, é uma coisa material. E, na verdade, não, gente. Na hora que eu quero, o outro tem que querer. Eu só vou se você for. Eu só faço se você fizer. Eu só como se você comer. Gente, isso parece que você está fazendo uma demonstração de amor, né? Você fica esperando a pessoa e tal. E a boa intenção, às vezes, você quer isso para a pessoa.
Você quer ali nas suas intenções, mas de repente, será que é legal para outra? E como que a gente mede isso, gente? Dialogando, conversando com a outra pessoa. Se de repente ela é dessa forma, se ela quer essa forma para você. Porque o casamento não é unilateral. É um casamento com duas pessoas que se desconhecem entre si e cada uma individualmente. Então, olha aí, gente. Eu só posso entender o que é relacionar quando eu começo a ter um diálogo para isso, de entendimento, de investigação, ser curioso. Espera aí, vamos entender nós dois aqui o porquê que fica daquele jeito. Tem pessoas que, por exemplo, assim, acha que a esposa tem que ter uma bola de cristal ou o marido tem que ter uma bola de cristal. Às vezes, por exemplo, eu entro no carro, vamos dar um exemplo hipotético. Aí eu quero que a minha esposa passe a mão no meu cabelo. E ela segurou no banco, mas não passou a mão no meu cabelo. E ela não sabe que eu quero que ela passe a mão no meu cabelo. Aí lá na frente a gente está andando de carro, fala, pô, mas você nem passou a mão no meu cabelo. Você fala, peraí, mas eu nem sabia que era para passar a mão no seu cabelo, que você queria que passasse a mão no seu cabelo. Então, através do diálogo, de uma conversa assertiva, comunicação assertiva, você fala, olha, fulano de tal, eu gostaria que você passasse a mão no meu cabelo. Enquanto eu estou dirigindo, eu gosto muito. Então, clareza. Esquece que a outra tem bola de cristal. Seja claro com aquilo que você quer e também com aquilo que você não quer numa relação. Não deixe passar situações que você não gosta por medo de perder a pessoa. Muito pelo contrário, você está edificando uma muralha para que vocês possam se separar depois. Porque o interessante é, fez algo que eu não gostei? Ô fulano, fulana, faz favor. Está entendendo isso aqui que você fez? Pode parecer simples para você ou natural para você, mas para mim eu não gostei dessa atitude. E se possível for, não repita mais isso para comigo, ou dessa forma. A pessoa vai entender. Agora, se você aceita essa pessoa fazendo sempre com você a mesma coisa, chega lá na frente, já acabou o período de paixão, porque paixão, gente, tem um período aí que já foi calculado que é até 24 meses, 2 anos. E depois que passa o período da paixão, a gente já meio que tira o óculos daquela coisa do encantamento, né? A pessoa fazia A e a gente achava lindo. E aí a gente começa, a pessoa age daquela mesma forma que você aceitou lá atrás para não perder aquela pessoa, aí você dá um basta. Fala, não, eu não quero que você age assim comigo, nunca gostei. Aí a outra pessoa, opa, o que está acontecendo? Você nunca falou nada, agora que você vem falar, depois de tantos anos, você tem outra pessoa, tá? Só pode estar acontecendo isso. Aí começa cada vez mais edificar aquele muro que vai dividir, vai separar vocês. E nas relações, o interessante não é construir muro, gente. O importante na relação de um casamento é construir pontes. Quer construir, construa pontes, para que vocês possam cada vez mais ter essa conexão um para com o outro. Obviamente que sobrecarrega por demais a alma do cônjuge quando você age daquela maneira, ó. De esperar tudo para fazer com o outro aquilo que ele quer. E aí, o que é legal, gente? Nós devemos estar juntos quando isso nos agradar a ambos. Nós devemos caminhar juntos enquanto isso for importante para os dois, para ambos. Mas quando um dos dois pedir um tempo para pensar a sós, para estar a sós, para chorar a sós, é indispensável que a gente oportunize isso para ela, dê para ela esse tempo, para que ela possa realmente estar ali com ela mesma. Lembra do desconhecido dele mesmo? Quem sabe ali, naquela dor, naquele sofrimento, naquele período, ela consiga crescer. E você tem que dar isso para ela. Não se fazem bons marinheiros em águas calmas. A gente precisa ter as tribulações nas nossas vidas para que nós possamos entender, gente, o crescimento. Todas as vivências nossas, todas as vivências, nós só temos dois resultados. Só dois. Se deu certo aquilo que você vivenciou, aquilo que você agiu ali, beleza, positivo, bênção de Deus. E se deu errado? E se foi equivocado? Se não deu certo? Aprendizado. Nunca tire de uma situação negativa o negativismo dela.
acolhe para você também o aprendizado dentro de qualquer situação, dentro de um casamento, dentro de uma situação que vier. 2 resultados. Se for bom, positivo, bênção. Se for negativo, aprendizado. Até a gente assimila e absorve melhor, gente. Porque nos casamentos nós estamos experimentando esse entrosamento de 2 irmãos. Nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Mesmo pai, todos os filhos. Somos maridos e mulheres, somos esposos pelas relações biológicas. Aí que difere, porque através disso traz a proliferação da espécie, a família começa a ter os filhos e aí vai crescendo. Pelas relações biológicas do mundo e biopsicológicas do mundo, pelas relações sociais. A gente precisa disso, dessa união, para dar prosseguimento a essa evolução da sociedade dentro de uma civilização, buscando sempre evoluir espiritualmente e moralmente. Mas, essencialmente, o que nós somos um do outro, gente? 2 irmãos, filhos do mesmo pai, do mesmo Deus, em experiências do matrimônio, para que desenvolvamos essa dimensão do amor conjugal, que vai nos ajudar muito pelos caminhos da nossa evolução afora. Nós precisamos lapidar o nosso espírito. E é nessa convivência, nessa vivência com 2 pessoas diferentes, 2 universos diferentes, sabe, juntando ali para que possam se unir, para que dali possam surgir e dar continuidade para toda essa evolução. Cada qual que se une a uma outra pessoa, cada indivíduo que se une em casamento com outro ser, deverá pensar que essa é uma instituição complexa, porque são 2 indivíduos que se autodesconhecem profundamente, gente, se unindo numa relação em que ele se desconhece. Aquilo que eu falei, 2 pessoas que se desconhecem entre si e se desconhecem também entre elas, entre ele próprio. E aí dá para você ver a complexidade da coisa. Por mais que convivamos juntos, por mais que os anos passem, vamos conhecendo uma outra nuance do caráter do companheiro, do cônjuge, mas nunca conheceremos a intimidade, a essencialidade de cada criatura, uma vez que nem ela mesma, nem a mesma criatura se conhece a esse nível. Olha só, o nível de consciência da pessoa evolui pelo próprio desempenho em função do crescimento dela, do autoconhecimento. Se ela mesma não se conhece, imagina a outra pessoa. É aquilo que eu te falei, gente. Se a gente espera que a outra pessoa vai suprir toda a necessidade afetiva nossa, é um erro grande para a gente iniciar uma relação. Porque quem é responsável por você é você. A pessoa é responsável por ela. Vocês podem, sim, compartilhar o sentimento um do outro. Não que um tenha obrigação com o outro, gente. Então, gente, essa mensagem que eu trouxe para vocês aqui, ainda tem uma outra situação que eu quero falar para vocês também, antes de a gente encerrar. Por que existem muitos conflitos no casamento? É porque as pessoas, o homem e a mulher, eles tentam invadir o mundo do outro. Como assim, gente? Imagina que aqui é o mundo da mulher e aqui é o mundo do homem. Todas as vezes que a mulher tenta falar diretamente no mundo do homem, aqui diretamente, ele blinda, ele fecha, porque aqui isso é dele, é o universo dele. Ela também, toda vez que ele tenta falar diretamente com ela no universo dela, no mundo dela, ela fecha, blinda, não consegue ter comunicação. 2 mundos aonde são impenetráveis por causa da individualidade.
daquela coisa de eu ser ali, eu mesma, sem querer que me perturbem. Aonde o casal deve se comunicar, aonde o casal deve ajustar. Aqui está o mundo dela e aqui está o mundo dele. E aí eles criam um mundo aqui em cima, os dois continuam aqui, ela com o mundo dela, ele com o mundo dele, criam um mundo aqui para os dois, onde é o mundo da esposa e do esposo. Aqui, nesse mundo criado, ela vai ter voz e vai ser ouvida, e ele também. E aí, como que eu faço isso? Aqui você tenta não julgar o outro, assimilar de forma positiva e ainda melhor, ter a capacidade, a maturidade de entendimento. Lembra aquele o cuidado do compromisso quando você se compromete com outro coração? Então, é a partir disso que você cria um mundo aqui em cima, que é o mundo conjugal. Esse mundo, ali sim, você pode conversar com ela, sem invadir ela, o mundo dela, aqui embaixo, nem o mundo dele. E aqui vocês conseguem ajustar através do diálogo toda a relação. Para que isso aconteça, vocês têm que usar sempre o poder da clareza da comunicação, para que um possa entender o outro e parar de achar que um tem bolinha de cristal e entender o que o outro quer. E aí tirar aquela questão do egoísmo, da soberba e baixar a bola e entender que ninguém é melhor que ninguém. O casal são juntos. Não tem ela na frente, ele atrás, ela do lado, não. São os dois caminhando iguais ali, porque através dessa igualdade de sentimento, de força entre si, que nós vamos conseguir uma instituição de casamento saudável, aonde nós possamos constituir a nossa família e aí dar esse grande passo para essa família do futuro, essa família que Deus quer que é universal. Mas quem vai falar da família vai ser o André na próxima segunda. Não percam, gente, que vai estar imperdível, que eu sempre sei que o André faz cada palestra bacana. Gente, todo esse material que eu peguei para passar para vocês, ele se encontra na transcrição do programa Vida e Valores, número 112, apresentado por Raul Teixeira, sobre a coordenação da Federação Espírita do Paraná. Isso foi no 6/7/2008, gente, pelo canal 20, exibido na NET lá. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Espero com que, por poucas palavras, mas de grande impacto na vida de vocês, quem é casado, que tem aquela frase que todo mundo falava, né? Quem está fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. E, na verdade, gente, não precisa sair. A instituição do casamento, ela é uma bênção de Deus. E não é apenas a instituição que a gente faz ela aqui no civil, você concretizando essa legalmente e depois você vai ela numa igreja ou algum culto religioso, ecumênico e casa também. Não é só isso, gente. O casamento é muito além disso. O casamento, isso está no livro do Alberto Almeida também. Ele fala que é o seguinte: a partir do momento que você tem sentimentos puros, verdadeiros, com aquela outra pessoa, nutrindo o amor verdadeiro por aquela pessoa, e aquela pessoa nutre o amor verdadeiro por você, com respeito, com admiração, com confiança, ali teve a união do casamento. Essa união é abençoada por Deus, é muito melhor que essa legalmente aqui na Terra, através do cartório, para a gente ir lá casar, até celebrada em algum culto religioso. É abençoada por Deus. E quando rompe o casamento, gente? O casamento, ele se desfaz, não é pelo divórcio. Lá também que você vai divorciar, ou pela Igreja Católica, que não podia fazer divórcio. O casamento se desfaz, sim. Lembra, nós estamos num planeta de prova e expiação. Às vezes, seu ciclo com aquela pessoa acabou.
e deu certo, nossa, deu certo, fiquei casado 20 anos com aquela pessoa, maravilha, 20 anos deu certo, até findar o seu curso, o seu ciclo. Tá, e quando que acaba o casamento? Da mesma forma que começou. Quando uma das partes não nutre o amor verdadeiro por aquela pessoa mais, não nutre mais, só uma amando, não tem como. As duas têm que sentir. Uma deixou de amar, ali se desfez o casamento. Então, Deus é muito simples na questão do amar. Ou você está amando e nutre, tem uma relação, um casamento, ou não, cada um segue seu caminho. Aí muitas pessoas, equivocadamente, começam a cometer um monte de Oi, situação. Du. Alguém ligou aí, alguma coisa. Eu não sei, eu estou terminando de ver palestra, Du. Agora eu não posso falar, é urgente. Eu estou vendo palestra do É só centro. desligar o microfone, Laurinha. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui sobre casamento. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais para quem está casado. Comece a ajustar agora, entender o outro, tentar se conhecer para depois conhecer o outro, né, naquela relação. Quem está querendo casar, gente, casem, se ama, se nutre um amor um pelo outro, já está até casado, só formaliza se quiser, mas que é uma das dádivas mais lindas de Deus, que é o casamento. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, e que fique assim, essa dica que é interessante. O amor, nós fomos programados para amar. Através do amor, a gente tem o casamento, a gente tem filho, e a gente só vai evoluindo no quesito de vivenciar e experimentar vários tipos de amor. Gente, como a oração é minha, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que tem em nossa vida, que tem feito em nossa vida. Agradecemos pela nossa saúde, por estarmos aqui, em meio a toda essa pandemia, e ainda assim com saúde. Agradecemos o Senhor por proteger os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Deus. Gratidão, Deus, por tudo, pelo alimento, pelo nosso trabalho, por estarmos aqui hoje ouvindo essas palavras interessantes sobre o casamento. E quem é casado e quem pensa em casar, que tem uma nova visão dentro desse universo, que é conviver uma pessoa com a outra. Porque fora disso daqui, nós temos ainda o lado espiritual, que nada acontece por acaso. E às vezes existem muitos resgates entre várias uniões. Que Jesus abençoe cada lar aqui representado por cada um aqui nessa plataforma. Que a paz e o amor de Jesus entrem nos seus lares, ali permaneça e ali proteja. Qualquer situação negativa que possa atrapalhar e prejudicar o espírito, perispírito e corpo físico, que seja desviado e afastado de cada lar aqui representado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje para todo sempre. Que assim seja.